Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula, né? Hoje com 3 matérias, História, Geografia e Português. Muito bem, sejam bem-vindos, tá? 5º ano e vamos iniciar. Olha só, hoje nós iremos falar sobre o Estado Novo na página 54, né? Nós estamos estudando essa unidade sobre a Era Vargas. O que foi a Era Vargas? Lembrando que a Era Vargas foi dividido aí em três períodos, né? Que foi o primeiro, que foi o governo provisório, o segundo, que foi sobre o governo constitucional, e o último sobre o Estado Novo, tá? Então, coloquem aí no livro de vocês, na página 54, tá? Olha só, o que foi o Estado Novo, gente? Foi um período de governo iniciado com Getúlio Vargas, que se estendeu entre 1937 e 1945. Aí já foi o último período de governo dele, tá? O definimos como uma forte ditadura que eliminou os direitos políticos, de cidadania, né? E impôs ao país uma forte repressão. Então, o Estado Novo, gente, ele também é conhecido como a época da ditadura militar, né? O nosso país, ele sofreu aí com a ditadura militar imposto por Getúlio Vargas. E nós vamos continuando, olha só, mais uma vez, olha. No dia 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas anunciava o Estado Novo em cadeia de rádio. E aí iniciou um período da ditadura na história do Brasil, isso mesmo. Alegando a existência de um plano comunista para a tomada do poder, aquele plano Cohen, lembra que eu falei para vocês sobre esse plano do governo constitucionalista, né, que era uma notícia falsa sobre uma ameaça ao governo de Getúlio Vargas, tá? E, gente, olha só, o comunista, nós sempre ouvimos falar sobre isso quando falamos sobre política. E o que era um comunista, gente? O que é um sistema aí comunismo? É um sistema econômico e social que ele é baseado em que? Na propriedade coletiva. Aí ele foi desenvolvido também, gente, por Karl Marx e é proposto pelos partidos comunistas, tá? Então, é um sistema econômico e social que eles pensam no coletivo, tá? No coletivo, não no individual. Aí Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição que ficaria conhecida depois como Polaca, por ter se inspirado na Constituição da Polônia, que era de tendência aí fascista. E aí vocês me perguntam, professora, o que é fascista? Fascismo, gente, é o sistema nacionalista antidemocrático. Eles não aceitam a democracia. Isso mesmo. Fascista são pessoas que não aceitam a democracia, né? Fascismo aí é um sistema político nacionalista e antidemocrático. Então, vamos continuando. Olha só, o Estado Novo, ele também é conhecido como governo ditatorial. Aí nós temos de 1935 a 1937, tá? Aproximada a data das eleições, isso foi antes do anúncio dele. Ó, aproximada a data das eleições e Vargas deveria entregar o mandato em 1938, pelo contrário, o que ele queria? Ele queria continuar no poder. No final de setembro de 1937, o serviço secreto denunciou um plano dos comunistas, um plano
Estados comunistas, que foi o Plano Cohen, que eu já expliquei para vocês, para acabar com o regime democrático no Brasil. Gente, olha só, mais uma vez, esse plano era uma farsa do governo, né? E foi decretado que o estado de guerra e a polícia prendeu um grande número de adversários do governo. Aí aconteceu, ó, no dia 10 de novembro, o Congresso foi cercado e decretou o fechamento do Legislativo e outorgou uma nova Constituição para o país, que foi aquela que ficou conhecida como polaca, iniciando assim o governo ditatorial, tá? Então, foi instaurado aí o estado de emergência, onde o governo podia o quê? Invadir casas, prender pessoas, julgá-las e até condená-las. Nessa época, Vargas ele detinha amplos poderes. Seus atos não podiam ser submetidos nem à justiça. Isso mesmo, ele não respondia nem mesmo à justiça. O que prevalecia era a lei dele, era o que ele falava, tá? Os estados perdem sua autonomia, os governos estaduais foram entregues aos interventores e em comemorações públicas das capitais, as bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar a morte do federalismo. E aqui, ó, nós temos a imagem, né? Nós temos a imagem de Getúlio Vargas, mas nós temos aqui a imagem das bandeiras que foram queimadas. As bandeiras estaduais, né? Elas foram queimadas. Elas eram queimadas em praça pública, isso mesmo. Ó, entre os anos de 1937 e 1945, os partidos políticos foram extintos e a imprensa ela foi alvo de censura, tá? E foi alvo de censura, gente. Censura é o quê? Quando é proibido alguma coisa, tá? É quando nós não podemos... Desculpa. Gente, desculpa. Os governadores e demais políticos que eram resistentes ou se opunham a Vargas, eles foram aos poucos, né, sendo substituídos por pessoas que eram próximas do ditador, que o apoiavam. Geralmente, os políticos, quando eles são eleitos, eles levam para o governo deles pessoas que apoiam, né? Eles não vão colocar no governo dele quem não apoia, quem eles não confiam. Se ele deixa de confiar naquela pessoa, ele vai lá e exonera aquela pessoa daquele cargo político. Continuando. Então, as greves, elas foram proibidas, né? Elas foram proibidas. A polícia foi usada para perseguir qualquer pessoa que contrariasse o governo. Aí, olha só, prisões, torturas e mortes ocorreram para silenciar a oposição, né, às decisões do governo, tá? Para silenciar a oposição às decisões do governo. Esse do aqui não existe, tá? Por favor. Esse do aqui não existe. Então, vamos continuando. Então, olha só, criou-se o programa de rádio, tá, gente? Nessa época, Getúlio Vargas, ele censurou as outras rádios que não eram, fechou mesmo, muitas rádios, programas de televisões, foram fechados, foram censurados, mas ele criou, lógico, né, o programa de rádio obrigatório, que era a Hora do Brasil, que divulgava o que? As realizações do governo, tá? Que era a produção de milhares de cartazes também, que representavam Vargas como o salvador da pátria. O intuito dele, gente, era que as pessoas amassem o país, né? E que tivessem ele como o salvador da pátria, tá?
Olha só, o Ministério da Educação foi um órgão importante na exaltação da figura de Vargas, difundindo a ideologia do governo. Obrigatoriedade do ensino de moral e civismo, tá? Criou aí a hora cívica também, que era onde as pessoas cantavam um hino nacional, né? Desfiles e paradas de estudantes em comemoração e datas cívicas. A adoção de livros didáticos que promoviam o culto a Getúlio Vargas e a seu governo. Isso mesmo. Aqui nós temos a propaganda política na era Vargas. Essa era uma das propagandas políticas na era Vargas. Olha só o que aqui vinha escrito. Crianças, aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trareis para a vida prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói, e amando o Brasil forçosamente, e o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro. Essa daí era uma página de uma cartilha distribuída para as escolas, para as crianças nas escolas. Isso mesmo, esse daí é um dos exemplos do que o Vargas queria, né? Nesta cartilha, Getúlio Vargas era retratado como um homem que desde criança trabalhava. E ele sintetiza muito assim a sua educação, a sua dedicação e esforço. Nas escolas era comum encontrar nas paredes retratos de Vargas como sendo um exemplo a ser seguido. Um sujeito em comum que deveria ser venerado e adorado por todos. Era isso que ele pregava na época da ditadura, né? Na época aí da ditadura. O rádio, gente, lembra que ele criou aí a Hora do Brasil, né? O rádio se torna um veículo eminentemente popular, divulgando diferentes manifestações da cultura do povo e sempre buscando ampliar seu público. E aí tinham os programas de auditório. Continuando, tá, esse daqui eu acabei repetindo. Então, vamos lá. As rádios na era Vargas, mais uma vez, olha só. As principais emissoras, tá? As principais emissoras desse período localizavam-se nas cidades de São Paulo, que era a Rádio Record e a Rádio Tupi, e do Rio de Janeiro, né? A programação era bastante variada, havia programas de música, de humor, de calouros, e radionovelas e noticiários. Gente, essas radionovelas, eu não sou tão velha assim não, tá? Mas eu já cheguei a ouvir, eu escutava no interior, na casa da minha avó, aquelas novelas que eram pelas rádios, né? Aconteciam pelas rádios. Continuando. Olha só, aqui, gente, são os mais famosos presos do Estado Novo. Nós temos aqui, olha só, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a história da Olga Benário, tá? Que não é uma história muito feliz, não. Então, aí temos Jorge Amado, Graciliano Ramos, Plínio Salgado, Raquel de Queiroz e ele, Monteiro Lobato, foram um dos presos políticos, né? Um dos presos. Na época da ditadura militar, quem não concordava geralmente fugia do país para não ser preso. Ou era preso, ou se conseguisse fugir do país, pedir asilo em outro país. Era isso que eles faziam para fugir, né? Eles não queriam ficar preso. Quem quer ficar preso, né, gente? Ninguém quer ficar preso. Então, aqui, olha só. A Olga é um ícone comunista e da luta contra a ditadura, tá? Olha só, Olga, não, essa Olga aqui, tá, gente? Deixa eu só ver se eu coloco, ó, essa daqui que é a Olga, tá? Esse aqui é a representação de um filme,
tá? E aqui tem também o livro A Vida de Olga Benário Prestes. Ó, Olga estava grávida quando foi entregue pelo governo brasileiro aos nazistas. Judia, foi morta no campo de concentração de Ben-Hur em 1942. Aqui, a atriz, isso daqui é uma atriz, tá? Do filme. Então, Olga e Prestes foram presos em março de 1936, sendo alemã, judia e comunista. Olga foi expulsa pelo governo brasileiro e entregue ao governo nazista da Alemanha, que a procurava desde 1928. A polícia brasileira embarcou Olga grávida de 7 meses no navio de carga que fez a viagem à Alemanha sem escalas. A história da Olga, gente, era assim. Ela era da Alemanha, né? E aí ela fugiu, desde os 16 anos, ela virou uma revolucionária, né? Ela virou uma revolucionária comunista que acreditava no coletivo, que não era a favor da ditadura. E naquela época já existia e já sabia, ela já estava conhecendo como os judeus estavam sendo tratados na Alemanha. Ela foi para a União Soviética e lá ela recebeu apoio político lá na União Soviética e ela foi muito instruída. Ela estudou, ela teve um treinamento militar e ela era muito inteligente e nova, gente, nova. Acho que uns 18 anos mais ou menos ela já fazia parte aí do comunismo. Ela fazia, eu não lembro do nome do partido que ela fazia parte. E ela recebeu como uma missão trazer para o Brasil, sem que ninguém soubesse, Luiz Carlos Prestes. Isso mesmo, ela trouxe ele para o Brasil. Eles vieram de navio. Chegaram a vir de navio. Luiz Carlos Prestes também era um revolucionário contra Getúlio Vargas, não aceitava, né? E ele não aceitava isso, só que ele precisava vir para o Brasil. E ela que fez, assim, ela que pensou em como trazê-lo para o país em segurança. E eles dois tiveram documentos falsificados, passaram por vários lugares, vieram de navio, como se eles fossem casados. Só que no meio da viagem, eles se apaixonaram, gente. Eles se apaixonaram, né? E ela, olha só, a continuação, ó. Foi na cela em que confinaram Olga em Berlim, um cubículo com 2 metros quadrados, com chão de cimento áspero e um colchão fino colocado sobre uma laje de concreto, onde nasceu sua filha Anita Leocádia, em 27 de novembro de 1936, um ano após a revolta comunista no Brasil. A Olga, ela foi entregue para os alemães como uma forma de, como é que se diz? De vingança de Getúlio Vargas, devido ao marido dela ter sido dois revolucionários na época da ditadura militar. E aí conseguiram, eles não venceram, né, uma revolução que teve na época da ditadura militar, e eles dois foram presos e ela estava com 7 meses. Os dois, tanto Luiz Carlos Prestes, que era o marido dela, quanto ela, foram presos e ela foi entregue ao governo alemão, tá? Como uma forma de vingança de Getúlio Vargas, e ela estava grávida. Tá? Aí vamos continuar aqui para finalizar a história dela. Olha só, a morte de Olga Benário. Depois de passar por vários campos de concentração em fevereiro de 1942, poucos dias antes de completar 34 anos, Olga foi executada da câmara de gás. Gente, foi ela
e mais ou menos umas 200 mulheres. Elas estavam concentradas em um campo que só existiam mulheres, né? E eles faziam trabalhos escravos também. E aí ela e mais ou menos umas 200 mulheres também foram executadas nessa câmara de gás, tá? Aí Prestes, eles estão falando de Luiz Carlos Prestes, né? Só saberia da morte da companheira mais de 3 anos depois, quando saiu da prisão, anistiado por Getúlio Vargas, já no fim do Estado Novo. Só muitos anos mais tarde é que ele poderia ler a carta que Olga escrevera para ele e Anita, que era a filha dela, né, momentos antes de morrer, e que termina com estas palavras. Olha só as últimas palavras dela. Até o último momento manter-me-ei firme e com vontade de viver. Agora vou dormir para ser mais forte amanhã. Olga. Essa foi a história de Olga. Ela teve a filha dentro da cadeia. Ela dentro do campo de concentração, ela teve a filha dela e ela amamentou. O acordo que ela conseguiu fazer com os alemães é que ela iria amamentar a filha, iria conseguir ficar com a filha até aquele momento em que a filha dela fosse amamentada. Só que aí a sogra dela, a mãe de Luiz Carlos, a mãe de Luiz Carlos Prestes, conseguiu na justiça que ela pegasse a filha, que eles não mandassem a filha dela assim para um campo de concentração, para algum lugar, e nem que executassem a filha dela também, que ainda era uma criança ainda, uma bebê ainda. Então, ela conseguiu, quando os soldados tiraram a filha da Olga, eles entregaram Anita para a avó dela. E quem criou a Anita foi a avó dela, entendeu? E quem escreveu o livro, ó, como vocês podem ver, quem escreveu o livro sobre a história de Olga Benário Prestes, foi a própria filha dela, Anita Leocádia Prestes. Isso mesmo. Quem escreveu o livro contando a história da mãe dela, que era uma judia, alemã e comunista, que foi entregue por Getúlio Vargas como forma de vingança contra o pai dela, né? Quem escreveu essa história, a história da mãe, foi a Anita Leocádia Prestes. E vamos finalizando a nossa aula de história, tá, gente? Olha só, vocês leiam toda essa página da 54 a 59, e a 59 vocês irão responder. Gente, desculpa tá fungando, é porque hoje eu tô espirrando demais. Então vamos lá. A nossa aula de hoje eu falei matemática, de história, tá? Vocês respondam a página 59, tá? E aí, a nossa aula de hoje foi sobre o Estado Novo, falando sobre a ditadura militar. E ainda vai ter mais, tá? A próxima aula será sobre o fim do Estado Novo, o fim da ditadura militar, que foi uma época tão sofrida. E se vocês quiserem, tem muitas histórias interessantes sobre a ditadura militar, gente. Muita coisa no YouTube aí, se vocês quiserem aprofundar mais sobre a história da ditadura militar, que é importante nós sabermos o que foi a ditadura militar. Então, vocês pesquisem. E agora, vocês irão pegar o livro de vocês e colocarem na página 173, o litoral brasileiro. Será o nosso assunto de hoje, sobre o litoral brasileiro. Isso mesmo, quando nós falamos
Sobre litoral, gente, nós estamos falando sobre a área de praia, do mar, né? Que passa pelo nosso país, aquela área litorânea. Nós estamos falando sobre mar, nós estamos falando sobre praia, sobre areia. Nossa, Fortaleza, Rio de Janeiro, né? Que são estados aí, que são, Fortaleza não é estado, Fortaleza é capital, mas tem muitas praias. Então vamos lá. Olha só, litoral é o que, gente? É a faixa de terra banhada pelo mar, banhado pelo Oceano Atlântico. O litoral brasileiro ele é muito extenso, com 7.367 quilômetros, e vai do estado do Amapá, que é aqui na nossa região norte, até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Aí, como você pode ver, o nosso litoral brasileiro é muito extenso. É uma área banhada pelo Oceano Atlântico. Isso mesmo. Então, vamos continuar. Olha, no litoral brasileiro encontram-se importantes cidades, como o que? As capitais, né? Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, Porto Alegre e Recife. E além de importantes portos, como o Rio de Janeiro e o de Santos. Então, além das praias, né, ao redor do litoral, encontram-se muitas cidades mesmo, que são banhadas aí pelo mar, e a maior parte, gente, vive também. As cidades que são banhadas pelo mar, elas vivem muito do turismo, favorece muito o turismo. Para quem já viajou aí, sabe disso. E os importantes portos que chegam e levam as coisas do nosso país, né? Que exportam ou importam, chegam muitas coisas também através dos portos. E um dos principais aí é principalmente o de Santos, gente. A gente escuta muito falar sobre o Porto de Santos. E aqui o Porto do Rio de Janeiro, ó. Aqui nós temos o Porto de Santos, que é enorme, tá? Que é enorme. E nós temos também o Porto do Rio de Janeiro como exemplo, tá? Então vamos continuar. Ó, em alguns trechos predominam extensas praias que atraem turistas de todo mundo. Lembra que eu falei para vocês? Por exemplo, olha só, nós temos no Nordeste o Ceará também, que é um dos estados que mais tem concentração de turistas. Nós podemos citar o Rio de Janeiro, que é na região, né, na região sudeste. Aí nós temos, olha, Bahia, é região de litoral, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, tudo isso na área da região Nordeste. O Nordeste, acho que todos os estados do Nordeste é banhado pelo mar. Todos os estados do Nordeste é banhado pelo mar e eles vivem muito mesmo do turismo. E vamos continuando assim. Olha só, a aula de hoje foi somente sobre a página 173 e vocês irão responder a página 174. E agora nós iremos pegar o livro de matemática, gente. Nós iremos pegar o livro de português e falar sobre o gênero dos substantivos, que é na página 138, ó. Podem colocar aí no livro de vocês, gênero dos substantivos,
página 138. É bem facinho esse assunto, né? Quando nós falamos de gênero, nós estamos falando sobre masculino e feminino. Isso mesmo, masculino e feminino. Olha só, em português, os substantivos podem ser de gênero masculino ou de gênero feminino. Por exemplo, nós temos o livro, gente. O livro é um substantivo masculino, né? Está aí, o livro faz parte do gênero masculino. E a caneta já é do gênero feminino, né? A caneta. Eu falo o caneta? Não, eu falo sobre a caneta. Aqui nós temos um giz, também o substantivo masculino, gênero masculino. E uma borracha, substantivo feminino. Olha só, repare, o substantivo é masculino quando aceita o quê? O artigo o ou um. Lembra do artigo definido e indefinido? O, artigo definido, um, artigo indefinido, mas do gênero masculino. Desculpa. É feminino quando aceita o quê? O artigo a ou uma. Eu quero identificar se o meu substantivo é feminino ou masculino através também dos artigos. Artigo que sempre vem acompanhado de um substantivo. Ó, alguns substantivos fazem o feminino apenas mediante o uso de desinências, que é, ó, tá vendo aqui a desinência do gênero feminino é quando o meu substantivo termina com a letra A. Olha só, aluno, aluna e aqui aluno. Então, o final da minha letra, o final da minha palavra é uma desinência aqui. O final dela que vai me dizer se é masculino ou se é feminino, tá? Ó, o aluno, a aluna. O menino, a menina. Então, aqui nós temos a desinência de gênero, que é o finalzinho da minha palavra, que eu identifico ou a ou o. O para masculino, a para feminino, tá? Mais uma vez, na língua portuguesa há dois gêneros, que são o masculino e o feminino. Será masculino e substantivo, ou substantivo que admitir o artigo o, e feminino aquele que admitir o artigo a. Olha só, nós temos o avião. É avião? Não, é o avião. Então, é masculino. O calçado, masculino. O leão, masculino. Aqui nós temos a menina, ó, a menina, feminino. A camisa e a cadeira, feminino. Para vocês verificarem a diferença. Tá vendo? Aqui nós temos os artigos, o artigo o e o artigo a. Eu falei o. A. Artigo masculino, o. Artigo feminino, a. Então, aqui também vai admitir aí o meu gênero. Continuando. Mais uma vez, nós temos o masculino e feminino. Lembrando, gente, que o gênero também, o feminino e o masculino, às vezes, ele modifica a palavra, né? Não é só o... Como é que eu digo pra vocês? Não é só a desinência no final, não, né? Ó, como vocês podem ver, aqui termina com Z, tá? Então, ó, o rapaz, o pintor, o galo, o urso, né? A rapariga, o galo, cadê? O rapaz, a rapariga, o pintor, a pintora, o galo, a galinha, o urso, a ursa. Então, também modifica as palavras, né? Há substantivos aí que tem formas diferentes para o masculino e para o feminino. No livro de vocês,
Vocês têm aí uma lista na página 138, uma pequena lista dessas diferentes palavras, né? Ó, anão, anã, feminino, ateu, ateia, ancião, anciã, ator, atriz, barão, baronesa, carneiro, ovelha, cavalheiro, dama, cidadão, cidadã, conde, condessa, duque, duquesa, embaixador, embaixadora, escrivão, escrivã, frade, freira, genro, nora, judeu, judia, mandarim, mandarina, marido, esposa, padrasto, madrasta, papa, papisa, príncipe, princesa, rei, rainha. Então, nós temos uma modificação e vocês irão responder a página 139, 140 e 141 da atividade de vocês do livro, ok? Então, ó, página 138, 139, 140 e 141 vocês irão responder. E continuando, tá? Nós temos aqui o nosso texto mudanças. Eu tirei a foto do texto para nós lermos juntos. Então, vamos continuar. Ah, gente, desculpa, tá? Eu tenho uma sinusite danada. Tem vezes que eu tô atacadíssima. Então, vamos lá. Mudanças. Essa cidade é estranha, muito estranha. Pelo menos nisso, Vânia e Vitor concordavam. O que, aliás, era uma coisa rara. A cidade parecia meio velha, esquisita. Mas quando comentavam isso com o pai, ele logo argumentava que não era velha. Era uma cidade cheia de histórias, antiga, que guardava um monte de segredos e paixões. Eles riam, claro, afinal a cidade nem era tão antiga. Talvez tivesse assim no máximo uns 200 anos. Mas era simplesmente um lugar muito diferente de onde viviam antes. Para os irmãos era um lugar estranho. A mudança tinha ocorrido há quase um ano, mas nem Vânia, nem Vitor haviam conseguido se enturmar de verdade. Não tinham amigos, só colegas de turma, de clube, o que, segundo eles, é muito diferente. Eram garotos e garotas com que haviam trabalhado, com que faziam trabalho de colégio, praticavam esportes ou tomavam sorvete de vez em quando. Mas não eram amigos. Não daquele tipo para quem se pode contar segredo, chorar no ombro, rir de nada. Por outro lado, os irmãos não tinham coragem de reclamar demais e combinaram que iam tentar se adaptar a essa nova situação dentro do possível. É claro, continuando. O problema é que essa mudança não foi exatamente voluntária. O pai ficara desempregado durante meses. Não conseguia nada e já estava ficando meio deprimido. Até que um dia, finalmente foi chamado para esse trabalho. Ele ficou tão feliz, tão animado, que não passou pela cabeça dos filhos questionar o fato de precisarem mudar de cidade e deixar para trás a casa, os amigos, a família. O que nenhum dos dois poderia imaginar era que a mudança seria tão radical. Eles moravam no condomínio moderno, com piscina, quadra de futebol, sala de ginástica, salão de festas e todas essas coisas legais. De uma semana para outra, foram parar num prédio antiguinho de 3 andares, parado no tempo e que nem sequer tem elevador. E, é claro, Lady Murphy
o apartamento deles ficava no último andar. Isso porque o pai resolveu que seria uma ótima experiência morarem no que é chamado de centro histórico da cidade. Ou seja, não apenas o edifício onde moram é antiguinho, tudo em volta parece ter mais de 100 anos. Às vezes até as pessoas, como diz Vitor. O fato é que naquele quase um ano em que a família estava morando ali, Vânia e Vitor não haviam conseguido se adaptar. Então, gente, esse é um texto, né? É um texto sobre mudanças, uma mudança assim bem trágica para eles, né? Porque eles não concordaram, não foi uma mudança voluntária que eles queriam, foi uma mudança aí, uma mudança imposta pelo pai deles, ó. Sobre o que é o texto que você acabou de ler, gente, eu acabei de falar, né? Qual é o parentesco de Vânia e Vitor? E aí você vai retirar do texto um trecho que comprova a sua resposta. Na terceira questão, vocês irão marcar verdadeiro ou falso para as afirmações. E na quarta questão, olha só, converse com os colegas e o professor sobre o significado da lei de Murphy no texto. Conversa com seu papai, tá? A professora não está aí, e nem os seus colegas, né? Procura saber aí o que é essa tal de lei de Murphy. Aí você vai me dizer assim, ó, você vai ver assim, ó. Você já precisou mudar de casa, cidade ou país? Se sim, como foi sua adaptação e como você se sentiu? Se não, imagine como seria. Converse sobre isso com os seus colegas e o professor. Não tem como conversar comigo nem com seus colegas ainda, né? Mas aí, se vocês quiserem dar uma conversadinha aí com os pais de vocês, se vocês já se mudaram alguma vez, se lembram, né? Se vocês gostaram da mudança. Eu lembro, vou falar por mim, eu lembro que uma vez eu me mudei de uma casa. Aí nós morávamos ali no Mutirão e fomos morar para o centro. Nossa senhora, eu chorava tanto, chorava. Mas aí depois eu me adaptei. Nós, seres humanos, nós conseguimos nos adaptar, bem dizer, a qualquer coisa. Então, meus queridos, vocês irão responder esta página da atividade, tá? Mais uma vez, a nossa aula de hoje foi sobre História, Geografia e Português. Muito obrigada, gente. Fiquem bem, se cuidem. Desculpa, porque hoje a professora está atacada da sinusite, da rinite, tudo com it, né? Estou atacada e ainda teve, assim, alguns barulhinhos extras, né? Mas aí me desculpem e eu espero que vocês entendam o assunto de vocês. Beijos, se cuidem.